Fala, mercado financeiro, ou pelo menos o que sobrou dele. Como é que vocês estão? Mais um episódio do nosso F-Café, seu guia semanal para o mercado financeiro. Nós continuamos trazendo conceitos de finanças que você não entende ou que você quer escrever, que você quer ver explicado de uma maneira mais didática. Desde já, eu já agradeço os participantes que deixaram aqui os seus pedidos. Na semana passada nós tivemos alguns. A gente selecionou alguns aqui e eu mantenho o convite para você. Coloca aqui embaixo no comentário qual conceito de finanças você viu escrito e tal e gostaria de entender de uma maneira mais conceitual, de uma maneira mais didática. Bom, então vamos lá. Semaninha difícil, né, gente? Semana que alguns países impuseram o lockdown extremo, ninguém pode sair de casa. Outros países foram mais liberais, como por exemplo o Japão e etc. Mas eu queria chamar a atenção de você para dois países que foram bem restritivos. O primeiro é a Índia. E o segundo é a Argentina. Bom, cada um continua na sua casa, lavando a mão o tempo todo e comendo. É isso basicamente que a gente faz. Eu já lavei tanto a minha mão que reapareceu um carimbo do Play Center que eu tinha feito em 1995. Tem que ser muito velho para entender essa piada, hein? Tem o negócio de comer também. A gente come mais quando tá em casa, não é verdade, gente? Esses dias eu subi na balança e ela colocou assim, favor subir apenas uma pessoa por vez. E até eu estou tentando fazer exercício físico, mas em casa é muito mais difícil. Né? Eu tenho um relógio daqueles que controlam a distância percorrida. Na sexta-feira ele perguntou se eu tinha morrido. Bom, e para terminar e animar a bobeirice, o pessoal gostou da minha música do Raul Seixas que eu fiz na semana passada e tal. A música dessa semana tem a ver com a única coisa que continua saindo de casa e zanzando por aí, os boletos. Então, eu pensei em cantar uma música para os boletos, para o Serasa, para o SBC, para os bancos, todo mundo que está cobrando dívida por aí. Então, aí vai a nossa música. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Bom, gente, o mercado financeiro continua extremamente volátil, quer dizer, ele sobe muito e cai muito, e as perspectivas, é claro, têm piorado muito, pois parece que as pessoas vão ficar em casa e as empresas de pequeno comércio vão ficar fechados por pelo menos mais 5 ou 6 semanas. O banco americano Morgan Stanley cortou a previsão para o PIB do Brasil de 0,3% em 2020 para agora queda de 3,7%, destacando que a gente adotou medidas mais rigorosas de distanciamento social e as condições financeiras da nossa economia também vão ficar bastante pressionadas nas próximas semanas. Essa semana também o governo anunciou um pacote de medidas contra o Covid-19. É um esforço conjunto de Banco Central, BNDES e Caixa Econômica. Vou tentar resumir para vocês quais foram essas medidas. O BNDES criou uma linha de crédito para financiar folha de pagamento de pequenas e médias empresas. A gente chama de PYMEs. Né? São empresas que faturam de 360 mil até 10 milhões de reais. Então, esse esforço vai ser de 20 bi de reais por mês por 2 meses, ou seja, 40 bi. Vai afetar 1,4 milhões de empresas por aí e tem mais ou menos 12 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com esse pacote. Essa ajuda vai limitar a 2 salários mínimos pro funcionário. Então, a empresa pode pegar esse empréstimo, pode até ser com bancos privados, que vão ser os repassadores dessa linha. Esse empréstimo vai ser com 0 spread, ou seja, ele vai custar 13,75 ao ano de juros, muito baixo. E o empréstimo vai ter 6 meses de carência e 36 meses, 3 anos, para a empresa pagar ele de volta. A contrapartida é que a empresa que tomar essa linha de crédito não pode demitir ninguém pelos próximos 2 meses. A Caixa Econômica também anunciou uma redução em todas as linhas de crédito, tipo cheque especial, que foi de 2,9% ao mês, e era 14% ao mês.
E o crédito rotativo também, que foi para 2,9% ao mês. E era 7 e porretada. O spread disso ainda é ridículo de alto, mesmo com essa redução. Então, sem comentários. É uma ajuda, não deixa de ser, mas não tão boa assim. A Caixa ainda vai dar uma linha de crédito especial de 5 bilhões de reais para a Santa Casa, a 10% ao ano. Né? E quem tem crédito imobiliário com a Caixa vai ter uma postergação de amortização desse empréstimo, ou seja, de 3 meses para frente. Então, se você tinha parcelas para vencer, a Caixa vai dar uma empurrada para frente. E o governo diz que a dinâmica brasileira é um pouco diferente da dinâmica de outros países, porque o mundo, antes do coronavírus, já estava desacelerando. E o Brasil não, o Brasil estava crescendo. Sem coronavírus, a gente estava crescendo 2,4% nesse primeiro trimestre do ano. Vários setores estavam indo em ritmo muito acelerado. Então, basicamente, o que o governo está tentando fazer é injetar liquidez, muito dinheiro. O Bacen também, né? O Bacen está liberando compulsório. Sabe o que é compulsório? Compulsório é um percentual do depósito que todo mundo tem nos bancos que fica parado no Banco Central sem remuneração. Então, o que o Bacen fez foi abaixar esse percentual. Então, os bancos vão poder emprestar mais. E quem está sem dinheiro pode pegar mais empréstimo e um pouco mais barato. Então, as contas do Bacen é que isso vai dar uns 200 bilhões de reais a mais, sendo 100 bi pela Caixa, 55 pelo BNDES, 16 para estados e municípios, né, empréstimo direto para estados e municípios, e 5 bi em empréstimos para hospitais. O governo ainda vai antecipar o 13º, que seria pago lá em dezembro, vai antecipar agora para os funcionários públicos. Então, pelas contas do governo, todos esses movimentos vão injetar uns 750 bi na economia. E isso vai ajudar, claro, as famílias a segurar as pontas, né, agora que ninguém quase está recebendo renda. E 750 bi é bastante dinheiro, gente. Dá uns 4% do PIB, mais ou menos. É bastante coisa. É que além dessas medidas monetárias, né, injetar dinheiro na economia, o governo também vai gastar mais. Seja com Bolsa Família, seja com um auxílio emergencial que ele vai dar de R$600 para trabalhadores informais. E isso vai ser operacionalizado pela Caixa. E o governo ainda vai zerar IOF, que é imposto, para importação de produtos hospitalares. Então, o governo vai ainda postergar recolhimento de FGTS pelas empresas. Então, tudo isso que eu estou falando vai dar uma ajuda. Ele ainda vai flexibilizar a multa para companhias aéreas, ele vai liberar FGTS para piloto que está com férias não remuneradas. Ou seja, o governo está fazendo o que pode. A ideia é, depois que a crise passar, os investimentos vão voltar, porque a economia vai se recuperar rápido. E realmente, gente, esses investimentos precisam voltar mesmo. Sobretudo em investimentos em saneamento, setor elétrico, navegação aqui dentro do país, que a gente chama de cabotagem, precisa voltar esse investimento. Vamos lembrar que antes da crise, o governo estava tentando cortar custo em previdência. Só de previdência ele estava tentando cortar 750 bi, que é o que ele vai gastar agora por causa de coronavírus. Ele ainda ia cortar 100 bi de juro de dívida pública, ele ia cortar 400 bi com salário de funcionalismo público. Então ele estava numa maré de cortar gasto. Agora, com essa calamidade pública, esses gastos ficam todos meio desenfreados, mas eles precisam voltar para o prumo rápido. Outros países também estão num momento parecido com o Brasil. Quer dizer, o governo vai ter que gastar muita grana para manter as pessoas com renda. Mas, ao contrário do Brasil, tinha país crescendo muito nos últimos anos. Então, esses governos já estavam arrecadando muito imposto e agora eles têm reserva para gastar, ao contrário de nós. Estados Unidos, por exemplo, recebeu só na semana passada 3,3 milhões de pedidos de desemprego. Então, eles vão fazer um monte de medidas lá também, né? Eles vão dar $1.200 por adulto e $500 por criança e eles vão dar 350 bi de empréstimo para as empresas. É parecido com o que a gente está fazendo aqui. Só que lá é um pacote de 2 trilhões de dólares. Nunca na história do capitalismo se viu algo desse tamanho. Para você ter uma ideia, na crise do subprime de 2008, o governo ajudou com 800 bi. Agora é mais que 3 vezes esse valor, quase 4 vezes esse valor. Então, gente, o nome do jogo é confiança na economia. Quando que essa pandemia vai passar? Olha isso aqui que eu estou te mostrando. Isso aqui é um quadro que mostra o tamanho da confiança
dos países pelo mundo. Quanto mais vermelho e laranja, mais confiança os países têm no futuro, depois de coronavírus e tal. Quanto mais azulado, ou cinza, ou preto, menos confiança. Então, o que os governos querem é tentar avermelhar esse quadro aí, que as pessoas tenham boas perspectivas. E a coisa, infelizmente, não está boa. O Itaú BBA, por exemplo, essa semana publicou um relatório de análise deles, em que eles dizem que a recuperação do Brasil e do mundo vai ser rápida e elas vai ser bem forte em 2021. Estou colocando aí para você um resumo aí do que o Itaú disse, tá? Bom, respirar um pouco. Gostaram do meu terninho aqui, da minha roupa de William Bonner? Bom, recebemos essa semana alguns pedidos de conceito para explicar, né? O primeiro pedido de conceito veio da Paula Alves. Então, obrigado, Paula. Ela pediu para a gente explicar o que é Dividend Yield. Então, para a gente falar em Dividend Yield, Paula, nós vamos falar um pouco de Bolsa de Valores. Semana passada não teve nenhum Circuit Breaker, como nas semanas anteriores, mas mesmo que tivesse, eu tenho histórico de atleta, então não me aconteceria nada, tá? A Bolsa caiu forte 3 dias e ela subiu forte 2 dias. Para você ter uma ideia, isso estava subindo aí 7, 8, 9% e caindo 5%. Então, na atual conjuntura, isso é pouco, por incrível que pareça. Bom, Dividend Yield é um conceito para empresas que pagam dividendo. Dividendo é uma parte do lucro que ela deu, que ela devolve para os seus acionistas. Imagina que a Vale deu R$1 bilhão de lucro. Ela resolve que ela precisa reinvestir 600 milhões para continuar crescendo e os outros 400 milhões ela pode pagar para os acionistas. Então, isso é dividendo. Então, quem tem CDB de banco, por exemplo, recebe juro. Quem tem ação, recebe dividendo. Então, o tal do Dividend Yield é basicamente pegar os dividendos pagos e dividir pelo valor da ação. Então, um exemplo. BR Distribuidora, é uma empresa que tem ação na Bolsa. Espera-se que ela vai pagar R$ 2,30 de dividendo por ação esse ano de 2020. Como o preço dessa ação vai ficar perto de R$ 38, então o Dividend Yield é 2,3 dividido por 38, que dá mais ou menos 6%, 6,05. Agora, se você investe em ação, dividendo não é o único jeito de ganhar dinheiro. Tem várias empresas que nunca pagaram 1 centavo sequer em dividendos. Você já ouviu falar, por exemplo, na Berkshire Hathaway? É a empresa de um senhor chamado Warren Buffett. É o maior investidor de todos os tempos, né? Um dos homens mais ricos do mundo. A Berkshire nunca pagou dividendo. E ainda assim ela compra empresas muito baratas, conserta a administração e depois vende essas empresas muito mais caro. Então, existem perfis diferentes de investidores. Tem investidor que se chama Growth Investor, ou investidor de crescimento. Esses caras apostam em empresas que vão crescer muito rápido e não necessariamente pagar dividendo. Então, eles compram uma ação por R$3 e vendem por R$10 depois e não ganharam dividendo nenhum. Então, respondendo a Paula, eu estou colocando aqui para vocês algumas empresas que estão negociando no Ibovespa nesse momento e que a expectativa de dividend yield é boa, é alta, tá? Isso é só uma expectativa, não é certeza que vai acontecer. É importante esclarecer para a Paula e para vocês que nesse momento todos os dividend yields devem cair. Pensa, se você fosse o presidente de uma empresa, nesse momento de crise, o que você faria? Você vai preservar a caixa, seja por precaução das coisas piorarem, seja para comprar outras empresas que estão quebrando aí. Então, eu não olharia investimento nesse momento com base em dividend yield. Tá? Eles devem ficar menor do que historicamente eles foram. Beleza? Bom, na semana que vem nós vamos responder uma outra pergunta da nossa amiga Virgínia Amaral, que pediu para a gente comentar sobre o IMAB e o que está acontecendo com a renda fixa. Temos um outro pedido para explicar o que são ciclos econômicos. Então, nós vamos tentar responder isso na semana que vem. Continua mandando suas sugestões, continua curtindo aqui o nosso vídeo, continua compartilhando com seus amigos que querem aprender mais de finanças e uma boa semana para vocês e vamos continuar investindo com conhecimento. Abraço!